Olá, amantes da ciência e tecnologia! A Ciência Explica hoje vai te levar ao espaço em uma jornada pela história da astronomia e dos buracos negros. A ideia de que os buracos negros existem é uma das mais enigmáticas da física moderna, especialmente quando consideramos que podem haver bilhões desses objetos misteriosos espalhados pelo universo. Durante grande parte do século XX, muitos dos físicos mais proeminentes do mundo desconsideraram as previsões matemáticas que indicavam sua existência. Mesmo Albert Einstein, cujas equações da teoria da relatividade geral previam a possibilidade dos buracos negros, relutava em acreditar que eles realmente poderiam existir. Contudo, muito antes de Einstein, no século XVIII, um homem fez uma previsão notável sobre esses objetos cósmicos, desafiando o conhecimento de sua época. Esse homem era John Michell, um padre britânico pouco conhecido que, utilizando apenas as leis da gravitação de Newton, antecipou a existência dos buracos negros com uma clareza surpreendente. Quem foi John Michell? E por que suas ideias foram esquecidas? John Michell nasceu em 1724, na pequena vila de Ickring, na Inglaterra. Era filho de Gilbert Michell, o pároco local, e de Obedience Gerard. Cresceu em um ambiente intelectual vibrante, recebendo educação em casa junto com seus irmãos. Desde cedo, John demonstrou ser um aluno excepcional, conhecido por sua inteligência afiada e curiosidade natural. De acordo com o historiador Russell McCormack, o pai de Michell frequentemente mencionava um amigo da família que dizia que John era a mente mais clara que ele já havia conhecido. Gilbert Michell, um homem que valorizava o pensamento livre e independente, não se alinhava a nenhuma denominação religiosa específica, o que provavelmente incentivou seu filho a desenvolver um raciocínio científico igualmente livre de dogmas. A família seguia uma vertente do cristianismo conhecida como latitudinarismo, que dava prioridade à razão em vez da adesão rígida a doutrinas. Esse movimento teve sua origem na Universidade de Cambridge, onde Isaac Newton também estudou. Portanto, não é surpresa que John Michell tenha seguido os passos de Newton e ingressado em Cambridge para sua formação superior. Com suas pequenas turmas de cerca de 400 alunos e uma rica tradição intelectual, Cambridge era o ambiente perfeito para o jovem Michell, que ali passou mais de 2 décadas. Durante esse período, ele ocupou vários cargos acadêmicos, ministrando cursos em disciplinas variadas, como hebraico, grego, aritmética, teologia e geologia. A previsão de John Michell. Em 1783, Michell escreveu um artigo para a Philosophical Transactions of the Royal Society, onde propôs a ideia de que uma estrela suficientemente massiva poderia gerar um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz conseguiria escapar de sua superfície. Ele chamou esses corpos de estrelas escuras. Essa foi uma das primeiras descrições do que hoje chamamos de buracos negros, embora o termo só tenha sido cunhado muito depois. Infelizmente, a visão de Michell sobre as estrelas escuras foi amplamente ignorada e esquecida por mais de um século. Suas ideias estavam à frente de seu tempo e, talvez, não foram levadas a sério porque ele não era um cientista famoso como Newton ou Einstein. Foi apenas no século XX, com o avanço da teoria da relatividade e a descoberta de evidências observacionais, que a previsão de Michell foi finalmente reconhecida como um marco na astronomia. O legado de Michell nos lembra que, às vezes, ideias revolucionárias podem vir de fontes inesperadas e serem esquecidas por muitos anos, apenas para serem redescobertas e valorizadas no futuro. Ele era um homem dedicado à experimentação. De acordo com Archibald Geikie, um de seus biógrafos, Michell era apaixonado pela construção dos seus próprios aparelhos.
Seus quartos no Colégio Queen's, com todos os seus implementos e máquinas, às vezes pareciam uma oficina. Foi durante seus anos em Cambridge que Michel começou a demonstrar sua incrível capacidade de antecipar descobertas científicas. Em 1750, Michel publicou um estudo inovador sobre o magnetismo, introduzindo uma nova lei, a Lei do Quadrado Inverso. Essa lei ajudou a promover o uso de ímãs na navegação, marcando um avanço significativo na ciência da época. Apenas uma década depois, ele se voltou para outro campo da ciência e publicou um estudo detalhado sobre a mecânica dos terremotos. Nesse trabalho, Michel descreveu as camadas estratificadas da Terra, que hoje conhecemos como crosta terrestre, e demonstrou como os terremotos se propagam por essas camadas na forma de ondas. Ele também propôs um método para estimar o epicentro dos tremores, usando como exemplo o devastador terremoto de Lisboa de 1755, que arrasou grande parte da cidade. Além disso, ele explorou a ideia de que terremotos submarinos poderiam gerar tsunamis. Após deixar Cambridge em 1764, Michel casou-se com Sarah Williamson e se mudou para Thornhill, em Yorkshire, onde seguiu os passos de seu pai e se tornou pároco. Infelizmente, sua esposa faleceu no ano seguinte. Em 1773, ele se casou novamente, desta vez com Anne Brecknock. Paralelamente ao seu trabalho na igreja, Michel manteve uma correspondência ativa com outros intelectuais e cientistas da época, incluindo o famoso polímata americano Benjamin Franklin. Para nós, no século XXI, a ideia de um clérigo ser uma figura central no avanço científico pode parecer surpreendente. No entanto, para os intelectuais do século XVIII, como Michel, não havia uma separação rígida entre religião e ciência. De fato, o desenvolvimento dos telescópios no início do século XVII havia transformado a visão da criação divina na Europa. A hierarquia fixa e observável da Terra e dos céus havia sido substituída pelo que o historiador da ciência, Alexandre Koyré, descreve como um universo indefinido e até infinito, que exigia compreensão através da observação de suas leis e componentes fundamentais. Para Michel e outros pensadores de sua época, essa nova visão do cosmos não negava a existência de Deus. Ao contrário, apenas reforçava o mistério divino. As leis naturais que estavam sendo estudadas ainda eram, para eles, as leis de Deus. Como Isaac Newton havia escrito em 1704, nosso dever perante Deus e uns aos outros surge à luz da natureza. Esse pensamento, que conciliava ciência e fé, era o fundamento do cristianismo newtoniano, seguido por Michel. Segundo McCormack, as verdades de sua religião estavam em harmonia com as verdades da natureza. Com essa filosofia em mente, Michel continuou a desenvolver suas pesquisas cosmológicas, dedicando-se especialmente ao estudo da gravidade. Seus trabalhos nesse campo seriam considerados revolucionários e visionários por muitos anos após sua morte. Michel chegou a construir seu próprio telescópio refletor de 3 metros, um feito notável para a época. Em 1767, ele foi o primeiro a aplicar os novos modelos matemáticos de estatística ao estudo das estrelas visíveis. Ele demonstrou que constelações como as Pleiades não poderiam ser explicadas pela distribuição aleatória de estrelas, mas sim pela força da atração gravitacional. Essa conclusão notável foi mais uma prova da sua habilidade em antecipar descobertas científicas que se tornariam fundamentais na astronomia moderna. Em 1783, um dos amigos próximos de John Michel, o renomado físico e químico Henry Cavendish, escreveu-lhe uma carta mencionando os desafios que Michel enfrentava na construção de um novo e maior telescópio. Em tom aparentemente leve e bem-humorado, Cavendish comentou: "Se sua saúde não permitir que você prossiga com isso,
Espero ao menos que permita o trabalho mais fácil e menos exaustivo de pesar o mundo. Embora pudesse soar como uma piada, a verdade é que Cavendish falava sério. Michel estava, de fato, trabalhando em uma balança de torção, um aparelho destinado a estimar a densidade da Terra, medindo a atração gravitacional entre pesos de chumbo. Porém, Michel faleceu antes de conseguir utilizar o dispositivo. Após sua morte, a balança passou para as mãos de Cavendish, que, em 1797, realizou o experimento e calculou a densidade da Terra com uma precisão impressionante de 1% em relação ao valor aceito atualmente. Esse resultado notável de Cavendish só seria superado em precisão em 1895 e, até hoje, variações do aparelho idealizado por Michel são utilizadas para medir a constante gravitacional, a força de atração que opera em todo o cosmos. Naquele mesmo ano em que recebeu a carta de Cavendish, Michel publicou um estudo que continha uma hipótese fascinante. Embora a aceitação dessa ideia tenha sido curta na ciência, é considerada talvez sua percepção mais brilhante. Utilizando princípios newtonianos, Michel começou a discutir como determinar a densidade das estrelas, observando como sua gravidade afetava corpos próximos, como outras estrelas ou cometas. Logo depois, ele examinou como o comportamento da luz poderia ser utilizado para propósitos similares. Vamos supor que as partículas de luz sejam atraídas da mesma forma que todos os corpos com os quais estamos acostumados, escreveu ele, e sobre os quais podemos afirmar, sem dúvidas razoáveis, que a gravidade é, até onde sabemos ou temos razão para acreditar, uma lei universal da natureza. Na época, a teoria corpuscular da luz, proposta por Isaac Newton cerca de 80 anos antes, ainda era amplamente aceita, embora ninguém tivesse conseguido demonstrá-la de forma conclusiva. Michel propôs que o comportamento da luz sob a influência da gravidade poderia ser usado para calcular a densidade das estrelas, especialmente se a estrela fosse grande o suficiente para afetar sensivelmente a velocidade da luz emitida por ela. Embora saibamos hoje que ele estava enganado ao acreditar que a gravidade poderia reduzir a velocidade da luz, seu raciocínio era incrivelmente perspicaz. Seguindo esses princípios, Michel deduziu corretamente que poderia haver corpos celestes tão massivos que sua gravidade superaria totalmente a capacidade de escape de sua própria luz. Ele previu que, para uma estrela alcançar esse ponto, ela precisaria ter a mesma densidade do Sol, mas cerca de 500 vezes o seu tamanho. Inicialmente, a luz dessa estrela poderia escapar e atingir planetas próximos em sua órbita, mas, conforme Michel explicou, ela seria forçada a retornar em direção à estrela, pela sua própria gravidade. Assim, uma estrela assim se tornaria invisível para nós. No entanto, ainda poderíamos detectá-la através das irregularidades nas órbitas de outros corpos celestes próximos, causadas pela gravidade dessa estrela invisível. Embora essas especulações estivessem um pouco além de seu objetivo atual, Michel fez uma descrição incrivelmente próxima da ideia dos buracos negros com base nas leis newtonianas, e até sugeriu um método para identificá-los. Hoje, muitos buracos negros são detectados precisamente pelo movimento de estrelas próximas, como Michel previu. A redescoberta de Michel e o fascínio pelos buracos negros. Após seu estudo, a ideia de estrelas invisíveis ficou dormente por décadas. Somente nos últimos anos, imagens de telescópios confirmaram essas evidências indiretas. McCormack observa que, no século XVIII, a existência de estrelas invisíveis era uma noção relativamente comum entre cientistas, tanto que, no mesmo ano da publicação de Michel, vários astrônomos trocavam correspondências sobre estrelas extintas. Pierre-Simon Laplace, na França, promoveu a ideia de estrelas escuras de forma independente nos anos 1790. Contudo, a aceitação da teoria ondulatória da luz,
que sugeria que a luz era composta por ondas, não por partículas de massa, fez com que a ideia de que a luz poderia ser capturada pela gravidade caísse em desuso. O trabalho inovador de Michel caiu na obscuridade, sendo redescoberto apenas na segunda metade do século XX. Em seu livro Black Holes and Time Warps, o físico Kip Thorne descreve o notável contraste entre o entusiasmo do século XVIII com estrelas gravitacionalmente invisíveis e a resistência generalizada aos buracos negros no século XX. A liberdade intelectual de Michel. Embora muitos de seus contemporâneos tenham buscado notoriedade publicando frequentemente sobre temas populares, Michel seguiu seu próprio caminho, abordando os problemas científicos que lhe interessavam, independentemente de quão obscuros fossem. Ele publicou somente quando estava totalmente satisfeito com seu trabalho, sacrificando o impacto e a fama em nome da liberdade intelectual. Ao preservar sua independência de instituições e dogmas, Michel manteve uma liberdade essencial para a inovação, a imaginação. Como Einstein destacou em 1929, a imaginação circunda o mundo. Michel permaneceu como pároco em Thornhill até sua morte, em 21 de abril de 1793, aos 68 anos. Sua vida e trabalho foram marcados por uma mente inquisitiva e inovadora, que antecipou conceitos que só seriam plenamente compreendidos séculos depois. E aí, gostou? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis aqui no A Ciência Explica. Até a próxima, exploradores do cosmos!